De volta com o Esporte em Discussão para falarmos sobre o pedido do Corinthians, seguindo já o que está fazendo o Flamengo e também o São Paulo, 3 times muito populares, querendo eliminar a meia entrada para os ingressos de futebol, inclusive pedindo ressarcimento governamental nos últimos 5 anos. Opiniões, senhores? Bom, assim, eu já conversei até muito recentemente, já de algum tempo, sobre essa questão de meia entrada, e não só para eventos esportivos, até eventos que eu participei, fui diretamente influenciado, vai desde filme, exposição sobre isso. Eu, como cidadão, não como uma pessoa que, entre aspas, prejudicada pela meia entrada e alguns dos produtos que eu trabalho, enfim. Eu sou francamente favorável à meia entrada, desde que bem fiscalizada, que não seja uma ferra e uma farsa, não uma festa, uma farsa mesmo. Eu sou muito favorável à meia entrada, ponto. No futebol também, ponto. Agora, digamos como cidadão, vai? Como cidadão. Agora, apresente argumentos. Eu posso gostar de mussarela, você pode gostar de calabresa. Assim, eu acho que quanto mais você der acesso à informação às pessoas, à cultura, o que for, à educação, sobretudo a educação nesse país deseducado e desrespeitoso, melhor. Então, assim, quanto mais a gente puder fazer, melhor. E para as pessoas mais jovens, as pessoas que, enfim, teriam direito a essa minha entrada, para mim tá valendo. Você poderia me dizer qual é o grau de cultura de um jogo entre, por exemplo, São Paulo e Corinthians? Futebol é a coisa que, para mim, mais me ensinou. Eu vou pegar o Alberto Camis de O Estrangeiro. Ele fala que ele foi goleiro na Argélia, né? Ele falou: o que mais me ensinou na vida foi o futebol. A respeitar as regras, a tentar driblar as regras. Eu acho que o futebol tem uma... até porque o futebol nos ensina, a gente não aprende a ganhar, nos ensina a gente não aprende a perder, mas eles nos ensinam, a gente também não aprende a empatar. A nossa vida é muito mais 0-0 ou 7-7. Mas a necessidade do cara ir ver o jogo... É fundamental o futebol. Não, o cara ir lá ver o jogo também, e pagando metade. Como experiência é espetacular. Coisas que eu mais aprendi como ser humano foi o futebol e desaprendi também. A experiência de estádio é uma pena. Pô, mas eu moro em Tocantins, não consigo ver o Corinthians. É uma pena, lamentável. Mas ele continua vendo isso que você falou, a vitória, a derrota. Não, mas aí vai ver um jogo local. O futebol é maravilhoso, inclusive. Eu acho o futebol espetacular, maravilhoso, mas eu não vejo nenhum lado cultural que é o princípio da história. É um lado cultural. É muito cultural, é muito multicultural. Às vezes, para muitas pessoas, no lugar onde você vai ter uma mistura de pessoas. Eu fico, por exemplo, imaginando eu levando meu netinho lá e ele vendo aquela cultura maravilhosa de torcida uniformizada, aqueles estádios imundos. Aí os caras se cuspindo, se xingando. Vai ver o Brasília, vai ver o São Paulo, vai ver o tudo quanto é lugar. Sim, mas ele não vai pagar meu ingresso. Aí é que tá o negócio. Se ele quiser, se você pagar meu ingresso numa exposição cultural, venda de livros, deveria. Bem, ingresso para livros. Tá no estádio com preço elitizado, não dá. Você não consegue nem ela sozinha, não consegue levar o filho. Até pro futuro, a médio prazo do futebol, tá cada vez mais difícil. Tem o esportes, tem outros esportes americanos. Pro negócio do futebol é fundamental a gente trazer a criança. Cada vez mais a criança tá vendo o esportes, cada vez mais a criança tá torcendo pro Wolverhampton, não pro Flamengo. Claro. Mas isso é culpa do Flamengo, não é do Wolverhampton. Não, de todos nós, a qualidade do futebol. E ele vai pagar meu ingresso para ver o jogo do Wolverhampton? Passa por um estádio violento que a gente precisa mudar. A arena tem que melhorar, não elitizar, que é uma grande discussão e muito complexa, que não é assim. Né? Isso é valor de ingresso, não é meio ingresso. Não, e meio ingresso já falei, meia entrada é isso também. Não sei, eu sou totalmente contrário a meio ingresso em jogo de futebol. Eu não vejo nada de cultural no jogo de futebol, nada. Como nada de cultural? Nada, nada. Vou sair daqui, pô. Zero. Ué, você não é professor. Mas não aqui. Não, sou, exato. Mas não aqui. Não, mas tá discutindo. Bom, mas enfim, já vimos que nós não batemos nessa ideia. Zé Manuel e Bruno. Vai, Bruno. Eu acho que para quem tem direito, né, não para quem falsifica a carteirinha. Todo mundo tem carteira. Isso é uma coisa, né? Isso é um outro problema, né? Que muita gente tem, que pega meio para entrar no cinema, no teatro, onde for, e no estádio, e que não tem direito. Isso é um fato. Isso aí tem que ser fiscalizado, e quem não tem direito não tem que ter em meia entrada. Mas para quem não tem haverá fiscalização, como a gente bem sabe. Então é outra coisa. Mas para quem tem direito, eu sou a favor, sim, que tenha meia entrada. Acho que o jogo é importante, como uma coisa importante que o Mauro falou, trazer o jovem pro jogo de futebol no Brasil é importante. Acho que o Brasil, de qualquer maneira, talvez já tenha até perdido esse jovem. Os times de futebol do Brasil talvez já tenham até perdido uma geração inteira de torcedores. E quando eu digo torcedores, são caras que estão dispostos a consumir o futebol o tempo inteiro.
talvez já tenha até perdido. Não tenha nem mais jeito, já Bruno, seja algo irreversível. Essa coisa do ingresso, de atrair o torcedor, eu concordo plenamente. Na verdade, atrair o consumidor. Sim. Mas isso não é uma coisa que cabe ao clube decidir se ele quer ou não diminuir o valor e que ele entende que isso é uma maneira dele atrair o consumidor e não uma coisa sumária que pode não lhe ser interessante. Eu penso o seguinte, deixa eu te dar um exemplo. Em casa, somos em 4. Só a minha filha tem direito à meia entrada por ser estudante. Os outros 3, não. Eu acho que, a menos que a empresa receba alguma coisa em isenção, de alguma forma, o governo tem que assumir essa meia entrada que ele concede a aposentados, a estudantes, a jovem. O futebol está cada vez mais elitizado. E o sócio-torcedor é quem dita a presença do público nos estádios ultimamente. Há muitos casos em que é melhor ser sócio-torcedor do que usar a meia entrada para você ir num jogo de futebol. E é mais ou menos assim. Nas novas arenas, se você for ver o público lá, é público formado por sócios torcedores. Porque os demais, em jogos bons, pelo menos, nem ingresso consegue comprar. Mas eles tem que ser sócio torcedor tá até para comprar. Ele está ajudando o clube, efetivamente. Entrada muitas vezes leva nos shows, por exemplo. O ingresso custaria R$100. Ele custa 200 para que os R$100 pretendido seja pago com a meia entrada. E os demais pagam até um pouco mais. A questão até de ônibus. Os aposentados podem viajar de graça. Aí as empresas de ônibus encontram um mecanismo de mudar o modelo do transporte do ônibus, né, a categoria daquele ônibus, para limitar. Não pode o ônibus inteiro de graça. No máximo agora é 4 ou 5 pessoas. As empresas começam a arrumar uma forma de bancar os custos ali da viagem. É um assunto muito complexo. Demanda muito tempo de debate e aprofundamento para se chegar a um denominador comum. Agora, eu acho que se os clubes acham, quer dar meia entrada, o governo tem que ajudar a pagar essa conta, eu concordo com isso. Fazer caridade com o chapéu do outro é difícil. Com isso eu concordo. Então, só a favor que assim, se incentivem as pessoas, o jovem aí pro estádio. O Brasil tá perdendo uma geração inteira. E claro, não é só com a meia entrada que você vai incentivar isso, você tem que mostrar coisas, você tem que mostrar uma boa atração pro jovem. Mas eu acho que se o jovem não tiver o costume de ir ao estádio aqui, a chance dele, que já é grande, dele optar por outras coisas, ou optar pelo futebol europeu, ou por outros meios de entretenimento, ela é ainda maior. Acho que tem mais chance do futebol cativar o torcedor no estádio do que na TV. Que na TV ele tem a múltipla escolha, ele vai escolher o que é melhor e tem a internet. Que aliás também tem no estádio agora. Tem a internet, tem TV a cabo, tem Netflix, tem internet, tem um monte de coisa, videogame. Então, acho que é interessante trazer o cara pro estádio, mas não é só isso. Você tem que ter um atrativo, criar um ambiente seguro, ter um espetáculo melhor, que são outras coisas que já foram muito discutidas e que devem ser discutidas sempre, né? O que aconteceu domingo, por exemplo, é uma coisa que afasta muito o torcedor do estádio, né? O que aconteceu entre Palmeiras e Flamengo, né? Então, esse tipo, você tem que melhorar o produto e não baixar o preço, sim. Porque tem coisa que não vale nem metade. Mas aí o que se faz aqui? O cara que já gosta do negócio, ele tem carteirinha falsificada, aquela coisa, então ninguém fiscaliza nada, e alguns têm mesmo o direito. E aí aquele que já gosta, que já iria de qualquer jeito, aceita qualquer coisa, ele vai e paga meia, arruma um jeito de pagar meia. Não atrai novas pessoas, porque o cara não vai ter interesse, e não há uma preocupação de melhorar o produto. Tem que melhorar o produto para ele ser um produto interessante. Isso não está sendo feito a uma acomodação. E aí ficam fazendo caridade com o chapéu dos outros. Eu não acho que o futebol entregue nada de cultural. Não vejo mesmo. Principalmente no Brasil. Completamente. Ok, não tem problema. Mas eu, se dependesse de mim, que meia entrada o quê? Eu acho que os clubes têm toda a razão. Não tem. E gosto muito dessa ideia do sócio-torcedor. Porque aí você tem renda entrando permanentemente. O sócio-torcedor é a saída, é o que tem que ter. Então, mas aí você chama de elitização? Você chama de elitização? Não, praticamente são as mesmas pessoas que vão ao jogo. Não, Flávio, é completamente diferente. Pera um pouquinho, Mauro. O Zé citou. Elitização é outra. O Zé citou uma coisa assim, ó. Com o sócio-torcedor, a grosso modo, que o Zé disse, se não for isso, por favor, corrija, mas a grosso modo que o Zé falou, que é o real, as pessoas que vão no estádio são basicamente as mesmas. Um grupo que muda 10%. Jogo do Corinthians, por exemplo. A média do Corinthians, o jogo a 45 mil? Não, menos. 30 mil.
São mais ou menos, se você, por um grande jogo, são mais ou menos as mesmas pessoas que vão, porque são as que têm direito ao ingresso. Sim, mas o sócio-torcedor tem planos mais eles, baratos. Porque não é? Porque eles vão na porcaria elitização também. de estádio. O que elitiza o estádio é ser muito caro, inclusive, o plano de sócio-torcedor. Sócio-torcedor, inclusive, tem planos mais baratos. Tem, sim, mas não, sócio-torceder não é sinônimo de elitização. Tem Não, ingresso. mas é a maneira de organização, de você, em vez de ficar 3 dias para conseguir um ingresso, ser furado, ter o cambista, é o que você tem na internet, não mas só eu pro futebol, gosto do sócio-torcedor. Mas são sempre, mas aí são sempre as mesmas pessoas. Não há necessidade de você ter ingresso não mais dá pra barato. dizer que sócio-torcedor é elitização, não é a mesma coisa. Eu não acho que seja. Não, então, e sou a favor da não é elitização mesmo. também. Não, eu não acho sou favorável eu à acho que o elitização. ingresso caro é uma das soluções boas para o futebol. Você pode fazer ingressos mais caros, mas tem que ingressos mais baratos. Sim, não pode ser mas o número menor. Caro. Porque eu vejo o futebol. Claro, eu vejo um número bem pequenininho. Eu vejo o cara do futebol como consumidor. O cara que vai lá e que paga, aceita pagar 100 paus para deixar o carro lá fora, mas quer pagar meia entrada e com documento falso, é uma sacanagem com o jogo. O cara que não tem dinheiro pra nada, ele vai uma vez ou outra no jogo, ok. Ninguém precisa ir toda hora no jogo. Você vai uma vez, você não precisa toda hora. Não precisa todo o jogo. O cara que vai todo jogo, ele tem que ter dinheiro pra bancar isso aí, porque é um custo alto. E o cara que vai no jogo, claro que isso não existe no Brasil, mas o como deveria ser. O cara tem que ir lá pra consumir uma série de coisas. Consumir bebida, é isso aí. Vai comprar uma camisa, ele vai ser um consumidor. Esse cara que vai lá, ele só vai porque ele juntou aquele negocinho, falsificou uma carteira. Esse cara interessa pro futebol? Claro que interessa. Interessa pra quê? Não, falsificou a carteira para outras questões. Interessa pra quê? Não interessa porque o torcedor é a massa. Não adianta nada isso. Não adianta ter consumidor. O cara não tem condição. Você precisa ter consumidor. Não, mas então, o que tem uma condição menor, ele compra o sócio-torcedor e ele vai seguir. Sim, ele é o que normalmente agora, se faz não para dá, os grandes mas jogos. aí o que você faz? Esse rolo todo com um cara que vai lá, eventualmente, com carteirinha falsificada mas aí é e não consome nada, não adianta nada. Não adianta nada. É que nem nosso policiamento batalha de choque. Olha, para não ter problema, é uma torcida só. Aí é fácil, eu também vou ter o seu mas você vê outra saída? Eu vejo muitas, porque você não educa, você institucionaliza a intolerância. Tem que educar. Hã? É o BPSO? Não, mas tem que ajudar. Mas eu acho que quando você vê quando você mete. Não, você vê a médio prazo o povo brasileiro educado? Ou a longo? Não, mas a gente tem que. Mas não vai. Não tem, então não adianta. Nós temos que resolver o problema hoje. Mas eu acho que quando você mete. A falta de educação do povo brasileiro é uma marca. Como é que você vai resolver isso agora? Aí então joga os caras lá. Mas eu acho que quando. Mas eu acho que a torcida. Eu acho que todo mundo fica em casa. Eu acho que a torcida única, ela também. Ela acaba legitimando a incompetência de quem dá as autoridades. Também. Sim. Mas espera, mas isso não é real. Sim, mas eles têm que resolver o problema. Mas não vai resolver. Senão eu seria o chefe da polícia. Eu não tenho competência pra isso. Mas não vai resolver. Senão, eles resolveram. Uma solução qual é? Tá tendo briga nos estádios? Não. Não, eles resolveram o problema. Eles resolveram o problema. Mas você não educa ninguém, porque é o seguinte, mas o BP Choque é que tem que educar? Mas alguma existe coisa política assim, de educação do povo brasileiro a longo prazo? Não, não, batalhão de choque não são os policiais militares, pessoas físicas e jurídicas. É como um todo. Então é o seguinte, vamos resolver a segurança pública, cada um fica em casa. Mas nós estamos falando de uma coisa utópica. Tem um jogo domingo liberado pro estádio. Se botar duas torcidas, o que vai acontecer? Carnificina. Tá resolvido o problema. Pra isso não acontecer, nós temos que ter educação. Tem projeto de educação? Não tem, então tem que resolver. Mas mesmo com duas torcidas, raramente tinha briga no estádio. Raramente. No estádio é fora. E eles continuam brigando. Mas no caminho, então. E eles continuam brigando. Não, mas aí eles brigam na caixa preta. Mesmo na torcida única continua. Mas não há nenhum problema que eles briguem em Pirituba, se matem. O meu problema é o jogo. Não mate ninguém. No caminho é problema deles. O problema aí é falta de inteligência, estratégia. Inteligência no sentido de inteligência de estratégia. De saber, são grupos. Como é que eu consigo investigar? Como é que eu consigo quebrar esses grupos? Como é que eu consigo... Então, quebrar os grupos, não há interesse nisso. Isso. Aí o que vai acontecer? Você já tem um grupo bélico. Sim. Já é duro pra você ir com seu filho, com a sua família, vendo aquele grupo bélico. Aí nós vamos levar 2 grupos bélicos. Não, né? Aí que você não vai levar ninguém que interessa. Esse tipo de gente não me interessa no estado. No meu modo de entender, não me interessa. Sim. Tem que acabar com esses grupos. Você tem um. Você vai levar outro. Aí esses grupos bélicos, já afasta
o Sim. torcedor. 2, ele inviabiliza o consumidor do jogo. E você precisa ter pelo menos alguns consumidores. Então vamos todos ficar em casa. Eu sei que não, eu não tenho a solução. Eu tô resolvendo o problema. O jogo é domingo. Resolvendo da série jogando fora o sofá, mas então jogando embaixo do tapete. Então nós vamos fazer o quê? Esperar o povo brasileiro ficar culto? Aí nós não vamos ter jogo nunca. Mas a gente deixa ainda mais inculto quando as pessoas não podem gritar gol. O cara não pode gritar gol do outro time. É uma coisa da rua. Como é que você resolve isso, Mauro? Mas não é assim, Flávio. Não é mandando as pessoas ficar em casa para não ser assaltadas. Mas o problema é que vai estar para não ter violência. O problema é uma questão cultural. Concordo. Sim, concordamos. Não há política cultural educacional no Brasil. Falta então o que você faz? Bom, você está disposto a acabar com esses grupos bélicos? Não, tô querendo acabar com o futebol, com a tolerância. Grupo bélico, a intolerância. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar, extinguir todas as torcidas uniformizadas. Eu sou mega a favor. Não fazem isso porque há esquemas políticos envolvidos nessa coisa toda. Também. A partir do momento que você tem 2 grupos bélicos com força política, você não... O que você pode fazer a solução? Deixa só um grupo bélico lá. Mas não vai haver solução se você não individualizar a punição. Eu concordo que a entidade, torcida organizada, torcida organizada deve ser responsabilizada também. Ela tem que assumir, ela reúne aquele grupo, né? Claro, ela tem que ser, e leva e coloca junto no mesmo lugar. Precisa ser responsabilizada. A entidade também precisa. Mas, assim, você precisa individualizar também. Prender o responsável, punir o responsável quando ele briga e não passar a mão na cabeça. É um problema. A violência afasta o torcedor, a gente fugiu do tema. Afasta o torcedor. Questão de torcida única. Eu não sei qual é a diferença de torcida única ou torcida adversário com 2.000 tropa de choque de torcedores. Não, 2.000 torcedores que formam tropa de choque de torcida organizada. Porque dificilmente o torcedor de bem vai nesse tipo de jogo. Você precisa olhar no âmbito, sei lá, vamos discutir 2 torcidas no estádio? Vamos discutir 50% de cada um nos clássicos. Ontem eu entrevistei o administrador do Mineirão, Samuel Lloyd. Está há muito tempo já no Mineirão. E eu fiz uma pergunta assim: normalmente vocês no Mineirão têm mais problemas nos camarotes ou nos lugares mais populares? Ele falou, cara, claro, problemas nos camarotes. E às vezes, inclusive, de briga entre pessoas no camarote. Mas aí é bebum que vai brigar um bebum com o outro. Não é exatamente um problema, ninguém vai matar ninguém. Lá se venda a cerveja. Então, mas é um bebum com o outro e aí não vai resolver. Isso não quer dizer nada. Atlético, Cruzeiro, mas isso aí, Mauro, isso aí, quando eu era mais jovem, eu via isso. O cara dava um soco na cara do outro, um tapa na cara do outro. Eu estou falando de mortes aos montes que acontecem. Você tá nos eu já vi torcida uniformizada atacar uma pessoa que tá com a camisa do clube com uma criança com um bebê. Você também já foi os acuados por torcida uniformizada. Como torcedor, como jornalista, ainda mais. E aí nós já sabemos que isso não tem solução, porque são grupos políticos. Solução, mas pra mim é solução ainda pior a torcida e o pensamento único. Mas você tem que ter o jogo, tem que resolver agora. Daqui a pouco vai ter um jogo, um derby vai ter um jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians fica inteiro lá e o Palmeiras fica no Allianz Parque. Olha, o problema é, a gente filosofa, eu quero ver prática. Mas prática não tem. Prática teria o quê? Extinguir os bandos. Isso não vai acontecer porque eles têm, ainda mais agora, época da eleição. Então mais cadê a prática nisso? Então não tem. Como esses bandos têm força, se você liberar pros 2, vão esses bandos todos. Aí você vai tirar o torcedor de verdade. E aí acabou de uma vez o futebol mesmo. Como era, inclusive, antigamente, até os inícios dos anos 90, inclusive havia aquela ética. Mesmo, o termo é esse, ética, de códigos de conduta, como de mafia. Por exemplo, briga de torcida, até o início dos anos 90 era o seguinte, eles marcavam, do jeito que fosse, saia na porrada, era o seguinte, quando um dava no outro, e tinha alguém caído, digamos, adversário, no caso inimigo, deixava o caído ali. Era o código da briga de rua. Eles saíram na porrada, caía alguém, o cara tá caído, dane-se. O que acontece? Hoje algumas mortes são assim, ou mortes ou violências. O cara cai, juntam 6 ou 7 e ficam chutando o cara. Isso. Antes era briga no MUC mesmo, até o início, mais ou menos até o início dos anos 90, era na porrada independente da torcida. Talvez por isso que os caras têm mudou feito. A coisa. Vamos fazer só uma torcida.